Amanhã é para sempre. Resumo do capítulo 37. Aníbal liga para Franco e solicita sua presença na empresa, para que possam conversar sobre o projeto social. Franco pergunta se precisa ser naquele dia. Aníbal diz que sim, pois Fernanda está prestes a viajar para sua lua de mel. Franco tenta atrapalhar a lua de mel de Fernanda e diz que a Power Milk depende de Fernanda para tomar sua decisão. Aníbal diz a Franco que Fernanda pode adiar a lua de mel. Franco mostra preocupação quanto à lua de mel e diz que, após analisar em sua agenda, viu que pode desmarcar um compromisso e espera Fernanda em 2 horas na sua fazenda. Dissimulada, Bárbara diz a Bosco que toda a família Elizalde está de luto pela morte de Eduardo. Bárbara mente e diz que Eduardo era como um filho para ela e Gonçalo, e ressalta que tentaram fazer de seu futuro promissor. Bosco diz que está ciente de que o mandaram para longe e o separaram da mãe. Bárbara lamenta o fato de Eduardo ter mantido contato com Bosco e não com os Elizalde. Bosco acha estranho o fato de Soledade nunca lhes dizer nada sobre o filho. Bárbara mente e diz que Soledade não confiava neles da mesma forma que confiavam nela. Gardênia fica surpresa ao Franco lhe dizer que receberá Fernanda em sua casa. Fernanda diz que a reunião deveria ser na empresa e não na fazenda de Franco. Aníbal instrui a irmã para que omita o acidente com o leite. Bárbara pergunta a Bosco o que exatamente aconteceu com Eduardo. Bosco diz que Fernanda já está a par de tudo. Bárbara mostra interesse em saber o que exatamente aconteceu com Eduardo nessa fatalidade. Bosco a questiona se ela quer saber os motivos que levou Eduardo a acabar com a própria vida ou está interessada em saber se Eduardo indicou algum culpado. Bárbara diz que sim. Bosco diz que uma pessoa fez muito mal a Eduardo e Soledade, e essa pessoa atende pelo nome de A Hiena. Bosco a questiona se esse nome é familiar. Morrendo de raiva, Bárbara o questiona quem era essa mulher. Bosco diz que Eduardo sempre se referiu a essa pessoa por meio desse apelido. Eduardo presta sua solidariedade a Liliana pela perda de Ciro e ressalta que ela não estará sozinha. Eduardo diz que sempre cuidará dela e de seu bem-estar. Liliana diz que o Rei Branco precisa perder a cabeça para ela ganhar sua liberdade. Bosco diz a Bárbara que Eduardo não resistiu a tanta humilhação e a crueldade a qual Soledade foi exposta. Bárbara diz que tentaram transferir os restos de Soledade para o mausoléu da família. Bosco diz que essa não era a vontade de Eduardo e ressalta que esse assunto não a interessa e o que ela deve saber é que Soledade está sepultada na cripta de sua capela. Bárbara pede a Bosco autorização para ir à cripta. Adriano pergunta a Fernanda por que isso a abala tanto. Fernanda começa a falar de Eduardo e Adriano diz que não se refere a ele, mas sim ao seu encontro com Franco. Adriano pergunta se Eduardo foi tão importante assim para ela. Fernanda revela que sim e ressalta que Eduardo foi o seu primeiro grande amor. Adriano diz que compreenderá a situação em respeito a Eduardo. Franco confronta Oregon sobre o atestado de óbito de Ciro. Franco diz que um infarto é mais fácil de se justificar do que as inúmeras fraturas que Ciro adquiriu em seu corpo após a explosão da bomba artesanal que ele mesmo fez para livrar Liliana do eletrochoque. Oregon pede que conversem em particular em sua sala. Bárbara pede a Bosco para que a deixe sozinha na cripta, para que possa rezar por Soledade e Eduardo. Sozinha, Bárbara deseja que Satanás faça com que os dois queimem nas profundezas do inferno. Bosco ouve tudo e fica assustado. Santiago aparece na casa de Dominga e diz que está encantado em conhecê-la. Ao ser questionado quem ele é, Santiago diz que é o namorado de Aurora. Dominga fica surpresa. Grangeiro informa Gonçalo e Adriano que a produção de leite será suspensa por no mínimo 1 semana em razão de uma peça que foi danificada. Gonçalo tem o receio de irem à falência. Adriano acusa um funcionário e diz que a máquina de refrigeração estragou por negligência dele. Fernanda chega à fazenda de Franco e se depara com Gardênia. Bárbara conta a Artêmio que já verificou e Eduardo está mesmo sepultado na paróquia de São Rafael. Artêmio solicita sua presença em seu escritório o quanto antes. Fernanda questiona Gardênia o que faz ali. Franco aparece e diz que Gardênia trabalha para ele. Dominga pergunta a Aurora o motivo dela ter voltado se já tem um namorado. Santiago diz que a Aurora voltou para informá-la de que eles irão se casar. Dominga fica espantada. Em seu escritório, Fernanda confronta Eduardo o motivo de ter contratado Gardênia sem os avisar. Franco diz que não sentiu que fosse necessário e ressalta que quando contratou Gardênia,
ela já não trabalhava para eles. Fernanda o questiona se a sociedade entre o Grupo Lactus e a Power Milk depende de muitos fatores. Franco a contradiz e diz que a sociedade entre as empresas depende unicamente dela. Fernanda fica surpresa. Artêmio deduz que o Padre Bosco saiba de sua existência e ordena que Bárbara faça com o padre o mesmo que fez com Montserrat Elizalde. Artêmio diz que o padre deve desaparecer. Bárbara lhe responde que assim será. Gardênia teme que Fernanda tenha ido à fazenda para obrigá-la a voltar a trabalhar para eles. Jacinto a tranquiliza e descarta essa possibilidade. Santiago tenta enrolar Dominga e se passa por um pintor famoso e conhecido. Dominga fica feliz. Fernanda não compreende o fato do contrato com a Power Milk depender dela. Franco diz que o contrato só será assinado caso o projeto social de Fernanda entre em execução. Fernanda diz que a Power Milk é uma grande empresa e não se associaria a qualquer empresa sem nada em troca. Franco diz que o interesse deles é somente com aquilo que está vigente no contrato. Dominga permite que Aurora e Santiago deem uma volta na cidade. Sozinha, Dominga diz que se dará bem com Santiago. Franco diz que Fernanda é um fator decisivo para uma negociação milionária. Franco ressalta que não deixará que a Power Milk se associe ao Grupo Lactus sem antes saber quem é ela. Fernanda fica surpresa com essa pergunta.